de novembro é um feriado nacional, em que se celebra a Proclamação da República. Feriados servem para quê? Para você ficar em casa jogando LOL, viajar, mas também para a sociedade lembrar de eventos de sua história, o que se chama de memória coletiva. É nesse campo em que, por exemplo, a história se relaciona com outras áreas do conhecimento, como a psicologia e a neurociência. Mas não vamos falar disso ainda hoje, né, Átila? Proclamação. O que significa essa palavra? Segundo o dicionário, é uma declaração pública e solene. Então dá para dizer que o início da forma republicana de governo no Brasil foi mera solenidade? De certo modo, já que não tivemos uma grande movimentação popular, uma revolução. A população teria assistido bestializada à proclamação, nome de uma das principais obras sobre o período do historiador José Murilo de Carvalho. A instauração da República foi um movimento interno ao alto escalão do Estado. Em outras palavras, foi um golpe. Segundo o historiador Crane Brinton, uma das maneiras de diferenciarmos um golpe de uma revolução é pelos protagonistas da mudança de poder ou de governo, que podem ser divididos em dois tipos. Uma revolução é feita pelos que são externos ao Estado e suas posições de poder, como a população em geral, grupos de pessoas que não têm igualdades de direitos, como colonos de um território, ou soldados rasos. Um golpe é realizado pelo grupo de pessoas que estão dentro do Estado, como comandantes militares e dirigentes políticos ou econômicos de altos cargos. Vamos para 1889, ano da proclamação da República Brasileira. O processo que leva à queda de Dom Pedro II é um processo lento, que vai de 75 até 89. O momento mais forte é, sem dúvida, todo o momento das leis de abolição. Houve, de fato, um grande movimento popular de massa, urbano, radical, de agitação, do qual participaram pessoas de várias camadas sociais, envolvendo, inclusive, ex-escravos. Durante muito tempo, os livros escolares apresentaram a abolição como uma doação da princesa Isabel, que ficou conhecida na época como a Redentora. Mas nas últimas décadas, graças a novos e aprofundados estudos, a abolição passou a ser vista como um processo envolvendo uma multiplicidade de fatores, entre os quais cabe destacar a resistência escrava e o movimento abolicionista. Na verdade, onde houve escravidão, houve resistência. Segundo o historiador João José Reis, só entre 1807 e 1835, a província da Bahia presenciou mais de 20 revoltas promovidas pelos escravizados. Com o fim do tráfico atlântico em 1850 pela Lei Eusébio de Queiroz e o crescimento do tráfico interprovincial, intensificaram-se as manifestações de rebeldia, revolta e resistência nas áreas cafeicultoras. Além de frequentes tentativas de fugas e o constante esforço para a compra de sua alforria, muitos escravizados buscaram a ajuda da justiça para lutar pelo seu direito à liberdade. Essa resistência dos próprios escravizados foi um fator decisivo para a conquista da abolição. A partir da metade do século XIX, ganhou força um movimento social envolvendo pessoas de diferentes etnias e condições sociais, que defendiam o fim da escravidão. Esse movimento ficou conhecido como abolicionismo. Promovendo suas ideias em jornais, grupos e associações, os abolicionistas emprestaram sua voz, força e prestígio em prol do fim da escravatura. Filho de um fidalgo português e uma africana liberta de origem nagô e nome Luísa Maim, Luiz Gama participou ativamente de movimentos contra a escravidão. Um dos fundadores do Jornal Radical Paulistano, Luiz Gama foi também líder da mocidade abolicionista e republicana. Fazendo uso de uma oratória impecável e atuando como rábula, ele libertou nos tribunais cerca de 1.000 escravos. O engenheiro e militar baiano André Rebouças lutou arduamente no combate à ordem escravocrata.
Entre suas muitas ideias estavam a abolição sem indenização e a distribuição de terras aos libertos, para que tivessem condições de conseguir meios para sobreviver e reiniciar sua vida com dignidade. Joaquim Nabuco é um nome igualmente importante no movimento abolicionista. Um dos grandes diplomatas do Império Brasileiro, o recifense Joaquim Nabuco, escreveu, entre outras, a obra O Abolicionismo. Nabuco foi também fundador da Sociedade Anti-Escravidão Brasileira. O paulistano Antônio Bento atuou como promotor público e juiz e liderou a importante organização anti-escravista, conhecida como Caifazes. O grupo organizava fugas de escravos e os ajudava a se esconder em segurança. Além disso, com a ajuda de pessoas comuns, entre as quais estavam os maquinistas dos trens, conseguiam levar os fugitivos até o quilombo do Jabaquara, em Santos. Os Caifazes de Antônio Bento colaboraram também para a contratação de negros em fuga como trabalhadores livres e assalariados. Pressionado por manifestações internas e externas, o governo imperial brasileiro pôs em prática seu plano de abolir a escravidão gradualmente. E, para isso, aprovou as chamadas leis abolicionistas. A Lei do Ventre Livre, de 1871, dizia que os filhos de mulher escrava, nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres a partir da idade de 8 anos. Mas os senhores ainda tinham o direito de ficar com eles até os 21 anos de idade. Em 1885, a Lei dos Sexagenários declarava livres os escravos com mais de 60 anos, mas poucos conseguiam atingir essa idade. A lei provocou reações contrárias ao governo imperial e a campanha abolicionista esquentou, conseguindo o apoio de diversos setores da sociedade. Em 1888, Dom Pedro II estava em viagem pela Europa e sua filha, a princesa Isabel, que ocupava interinamente o trono, finalmente cedeu às pressões e aprovou a Lei Áurea no dia 13 de maio, declarando extinta a escravidão no Brasil. Não houve uma abolição seguida de uma regulamentação, de uma lei compensatória que, de alguma maneira, restaurasse a essas pessoas as condições que lhes foram tiradas, as condições de dignidade de vida, condições de educação, condições de saúde, de moradia, de bem-estar, para que elas pudessem competir de alguma maneira com as populações dos imigrantes no mercado de trabalho. Essa época aqui em São Paulo, por exemplo, já estavam entrando uma série de imigrantes que iam para as fazendas de café. Nessas condições, esses imigrantes vinham já dotados de uma disciplina de trabalho ligada às condições do mundo moderno, das tecnologias modernas, competindo com vantagem com a população recém-egressa da escravidão. Então foi uma lei que desagradou a todos. Mesmo assim, foi a lei mais popular da monarquia, né? Tanto que Isabel virou uma princesa popular da noite para o dia. Veio como um ato do poder, um ato vertical que, por um simples decreto, refez a situação, e todos aqueles que haviam se envolvido diretamente e arriscado suas vidas na luta pelo abolicionismo, acabaram vendo a sua força política esvaziada do dia para a noite. Para a gente entender o golpe da República, acho que um elemento, um peão fundamental desse jogo são justamente os deputados de São Paulo. São Paulo, nós vimos que era uma cidade que não era nada, até a entrada do café nos anos 1850. Essa economia cresce com uma rapidez extraordinária e produz uma riqueza que tira completamente o equilíbrio do conjunto da economia brasileira. Essa é a época dos barões do café de São Paulo, né, que ganham uma importância econômica fundamental que não era acompanhada por uma importância política. Ou seja, todos os deputados, senadores, governadores eram do Rio de Janeiro. E todo o dinheiro estava em São Paulo. Os cafeicultores precisavam de mais capitais e
os bancos eram controlados pelo Estado monárquico, que limitava a possibilidade de acesso aos capitais. Os cafeicultores precisavam de mais técnicos e mais técnicas e mais máquinas, e as barreiras alfandegárias do Império restringiam. Os cafeicultores precisavam de mais trabalhadores e as regras do Império restringiam a importação de mão de obra e mantinham a escravidão. Em geral, quando existe esse gap entre dinheiro, finanças e política, alguma coisa vai acontecer. A origem do movimento republicano no Brasil é o ano de 1870, quando é publicado o Manifesto Republicano por 60 integrantes do Partido Liberal. O manifesto dizia: "Somos América e queremos ser americanos". Essa era a primeira base ideológica do republicanismo brasileiro, a de que um governo monárquico era um modelo europeu, que não fazia sentido um país americano ser governado por um príncipe da família real portuguesa. Por mais de uma década, o republicanismo seria um movimento pequeno e restrito aos setores radicais do Partido Liberal, além da fundação do Partido Republicano da Província de São Paulo em 1873. Enquanto os republicanos liberais desejavam o fim da escravidão, uma reforma política e o estabelecimento de um sistema universal de ensino no país socialmente estagnado, os republicanos de São Paulo estavam focados em um sistema federalista que desse mais poderes para a província. Ou seja, nem o movimento republicano era unido. A perda da legitimidade da monarquia brasileira está diretamente ligada à Guerra do Paraguai. A vitória brasileira custou caro, aumentando a dívida externa, os juros e a inflação, prejudicando a economia. A presença de negros no conflito aumentou o apoio à causa abolicionista. Ao mesmo tempo, garantiu muito prestígio ao exército, que voltou vitorioso do conflito. Os militares, entretanto, não se sentiam valorizados perante o governo e, progressivamente, passaram a ser censurados em seus protestos, no que se chamou de a questão militar e é um dos temas das obras do historiador Celso Castro. O exército nessa época era muito influenciado por alguns intelectuais, como Benjamin Constant, que eram adeptos do positivismo, que era uma espécie de filosofia quase religiosa que pressupunha uma evolução mental rumo a uma etapa cientificista que seria justamente a etapa positiva ou do positivismo. Fui e sou um adepto da doutrina filosófica do grande pensador Auguste Comte, o positivismo, como dizem por aí. Acreditamos na ciência, no amor como princípio, na ordem como base e no progresso da humanidade como fim. Esses membros da elite militar começavam a questionar a monarquia, mas vão se unir justamente com essa elite de São Paulo que, mais uma vez, não quer uma revolução popular. Daí porque a ênfase dos republicanos era numa república federativa, com autonomia dos estados, com autonomia das regiões, de tal maneira que a ideia básica é toda a riqueza gerada no Sudeste permanece no Sudeste. Toda a riqueza gerada pela cafeicultura permanece com os cafeicultores. Houve, de fato, um republicanismo popular que correu pelas ruas e cidades desse Brasil afora, mas não interessava para o Partido Republicano que aquele grande âmbito de classes sociais, de fato, fosse participar da vida política uma vez criado o novo regime. Ninguém tá sabendo, foi um golpe. Os golpes são assim, pelas costas de todo mundo. Para de falar besteira, Yara. O povo todo tava querendo isso, tá todo mundo sabendo. Daí a razão pela qual, ao invés de conduzir o republicanismo pelo lado de um movimento de massa que chegasse ao poder, a cúpula do Partido Republicano foi pelo golpe com os militares. Os republicanos eram formados por grupos com interesses bem diferentes, mas com um objetivo em comum: a descentralização do poder. Mas como não tinham nem apoio popular e nem político, apenas 3 deputados defendiam a causa, resolveram tomar o poder à força. Na madrugada do dia 15 de novembro, Benjamin convence o Marechal Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro brasileiro. Deodoro, que era amigo de Dom Pedro II, aceita, mas quer que a monarquia continue e que o imperador nomeie um substituto favorável aos republicanos. Em 1889, não havia internet, mas já havia fake news.
Um boato começa a circular, dizendo que Dom Pedro II havia escolhido Gaspar Silveira Martins como novo primeiro-ministro. Acontece que ele era inimigo mortal de Deodoro. Tudo mentira. O imperador, que estava em Petrópolis, havia sugerido um outro nome, o de José Antônio Saraiva. Mas já era tarde e a família real acabou sendo exilada. Um fato curioso é que nos primeiros dias do novo regime, na falta de um hino, cantou-se a Marselhesa francesa. E na falta de uma bandeira, adaptou-se a dos Estados Unidos. Começa então o momento desses militares tentando construir uma nação e, de alguma maneira, batalhar para eliminar os símbolos monárquicos. Que se dane a monarquia. Dentre os primeiros atos da República estavam a construção de uma nova bandeira e um novo hino. Esse canto rebelde o passado vem remir dos mais fortes lamentos. Nós somos um país muito interessante porque nós somos uma república cujo hino nacional é o hino do Império, né? E que, ao que tudo indica, foi criado por Pedro I, pelo menos a melodia. E o hino da República, que não é nacional, foi aquele que o Deodoro, logo no começo de 1890, faz um concurso, mas parece que ele em lágrimas diz: eu prefiro o velho. Mas esse não é o hino nacional? Como não? Você até emocionou o presidente? Não é emoção, é desgosto. Há uma estrofe que diz: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Façam a conta, a escravidão tinha acabado fazia 1 ano e meio. E o hino já dizia: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Nós já temos o nosso hino nacional, que seja mantido. Não se queria lembrar dessa marca pesada, né, que era essa de sermos o último país a abolir a escravidão no país. Mas a nossa bandeira, que a gente aprende que é o verde das nossas matas, o azul do nosso céu, na verdade isso é uma releitura republicana, porque a bandeira continua sendo a bandeira imperial e as duas cores da bandeira são as cores das nossas casas imperiais, Habsburgo e Braga. Mas aí veio a República, acabou com a realeza e criou a figura do presidente. E do vice, é claro. O vice-presidente pode até não ter um território para governar, mas ele pode assumir o poder, o que era impossível para um vice-rei. O primeiro a fazer isso em nossa história foi Floriano Peixoto. Ele era o vice de Deodoro da Fonseca, o marechal que implantou a República no Brasil. Deodoro fazia um governo desastroso. O seu ministro da Fazenda era o intelectual Rui Barbosa, que criou a política do encilhamento. Mandou fabricar dinheiro e conceder empréstimos para que o país saísse da crise. É claro que não deu certo. A inflação disparou e muitas empresas faliram. No meio deste caos, o Congresso aprova uma lei que permite o processo de impeachment do presidente. Furioso, Deodoro fecha o Congresso. Mas já é tarde. A Marinha, na época conhecida como Armada, se revolta e ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Deodoro, então, renuncia. Floriano assume, mas em vez de convocar novas eleições, como a Constituição e a própria Marinha exigiam, ele dá um golpe para continuar no poder até o final do mandato. Habilidoso, ele reabre o Congresso e negocia o apoio do PRP, o Partido dos Fazendeiros e Cafeicultores. Coloca os amigos em cargos públicos, troca ilegalmente os governadores e manda prender os militares descontentes. Para finalizar, sugere que os juízes do Supremo Tribunal Federal não mandem soltar ninguém.
A Marinha, que na época da monarquia tinha privilégios, sente-se traída pelo vice empoderado e inicia a segunda revolta da Armada. O estrago é tão grande que a capital do Rio de Janeiro é transferida de Niterói para Petrópolis. Mas Floriano, que ficaria conhecido como Marechal de Ferro, reprime com violência a rebelião, usando inclusive navios de mercenários norte-americanos, encomendados ao famoso empresário Charles Flint, o mesmo que criaria, alguns anos depois, a poderosa IBM. Ele combate também a Revolução Federalista no sul do país, massacrando rebeldes na cidade de Desterro, capital de Santa Catarina, que passaria a chamar-se Florianópolis em sua homenagem. Mesmo sendo presidente de fato, ironicamente, ele sempre assinava vice-presidente em exercício. Depois de Floriano, vários outros vices também se tornariam presidentes. Mas esta é uma outra história. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Nada na história é exatamente uma coincidência. Muitas vezes, eventos que parecem mero descuido trazem muita história por detrás. Um bom exemplo para tratar dessa questão na história é a entrada das teorias raciais ou do darwinismo racial no Brasil. Essas eram teorias que ficaram conhecidas por considerar que as raças eram fenômenos finais, essenciais. Por isso mesmo, eles imaginavam a humanidade como uma espécie de uma pirâmide social. No topo estariam homens, não mulheres, brancos e europeus. E na base, os africanos e os indígenas. Essas eram também teorias que acreditavam que a humanidade não teria partido de um só berço, de uma só origem, como propunha Darwin. Eles acreditavam que as raças eram tão distintas que elas teriam surgido em vários lugares do mundo. Para teóricos como Gobineau na França, Nina Rodrigues no Brasil, pior do que as raças puras era a mistura, a mestiçagem. Segundo eles, a mestiçagem levava à degeneração. E essa degeneração poderia ser aprendida a partir de estigmas. O que eram os estigmas? Eram estigmas sociais e estigmas biológicos. Os estigmas sociais eram loucura, epilepsia, e os estigmas biológicos seriam testa alongada, nariz de rapina e cor amorenada. Vocês vejam que não há coincidência nessa relação do que seriam os tais dos estigmas. Essas eram, sobretudo, teorias da diferença, que se opunham, no contexto de finais do século XIX e começos do XX, às teorias do liberalismo, que pressupunham que a igualdade era geral e para todos. Para vocês entenderem o impacto dessas teorias, há um pensador italiano que produziu uma ciência chamada antropologia criminal, que pretendia, portanto, prender o criminoso a partir de estigmas antes mesmo que ele quisesse ou concebesse o tal do crime. Esses modelos gerariam igualmente uma espécie de política social considerada eugenia. Eugenia, o termo quer dizer boa raça, e eram políticas que evitavam o casamento entre brancos e negros e, por outro lado, estimulavam os casamentos entre brancos. A eugenia criou, por outro lado,
uma espécie de teoria, né? Uma teoria não muito científica, mas uma teoria do branqueamento. Essa teoria ficou tão famosa que em 1911, João Batista Lacerda, que então atuava como diretor do Museu Nacional, é convidado como representante brasileiro para participar do Congresso Universal das Raças, que se realizou em Londres em 1911. João Batista Lacerda escreveu uma tese onde a ideia principal era que em um século, em 3 gerações, o Brasil seria branco. Para, de alguma maneira, confirmar a sua tese, ele incluiu uma pintura de um pintor de origem espanhola, mas que dava aula já na Academia de Belas Artes no Brasil, que se chama Brocós, que tem uma tela cujo nome é A Redenção de Cã. Nessa tela, nós vemos do lado esquerdo uma avó, provavelmente, muito negra, que ergue as mãos como se estivesse ocorrendo uma espécie de um milagre. No seu lado oposto, do lado direito, nós vemos a figura de um homem branco, provavelmente um português, por causa das suas roupas, do chinelão. O homem branco dá as costas para sua casa, enquanto que a avó negra dá as costas para uma palmeira, como se existisse uma batalha entre a civilização e a barbárie. Por outro lado, o homem branco pisa num chão pavimentado e a avó negra está descalça e pisa num chão de terra. Ao centro, o que é mais chocante, nós vemos uma mãe com os seus traços de alguma maneira mais branqueados. Essa mãe tem seu dedo indicador apontando para a frente, como se ela mirasse o futuro, e no seu colo há um bebê branco, de olhos azuis e de cabelos quase que lisos, que segura uma laranja ao invés da maçã de Eva, numa referência à ideia de que ele estaria nos trópicos. Vejam que essa tela resumia as máximas de João Batista Lacerda. Em 3 gerações, o Brasil seria branco. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer.